Fala galera, mais um vídeo aqui. Hoje nós vamos falar de modelo animal. A maioria dos exemplos que nós vamos resolver foram tirados deste livro aqui, Linear Models for the Prediction of the Genetic Merit of Animals. Esse livro é do professor Rafael e do professor Ivan, lá de Edimburgo. Esse exemplo que nós vamos usar hoje, ele foi tirado da tabela 4.1 desse livro, tá? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como resolver à mão. Partindo então para o exemplo, nós temos aqui código do bezerro, então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 bezerros. A gente tem o sexo desse bezerro, então nós temos aqui 3 machos e 2 fêmeas. Nós temos quem é o pai e quem é a mãe desse bezerro. E nós temos aqui o nosso fenótipo, o nosso ganho de peso a pré-desmama, e aqui nesse caso em quilos. Então o que a gente vai ter no programa de melhoramento genético é isso. A gente vai ter a identificação do animal, e a gente vai ter diversas informações sobre esse animal. Esse exemplo aqui é muito simples, então a gente só tem informação de sexo, mas a gente poderia ter, por exemplo, informação de rebanho, informação de idade, diversas outras informações sobre esse animal. Nós vamos ter também informação de pai e de mãe, que é o que a gente chama de pedigree, e nós temos o nosso fenótipo, né, que é a observação que a gente mede no animal, aqui nesse caso, ganho de peso. Para a gente fazer uma avaliação genética, a primeira coisa que a gente precisa, né, de um modelo. Vamos entender esse modelo aqui. A gente tem que um Y é igual a um S mais um A mais um E. Mas o que são essas coisas? O Y ele vai ser o nosso fenótipo, ou seja, o nosso ganho de peso. O S é o nosso efeito de sexo, que é o que nós temos aqui. O A é o nosso efeito de animal, que é o nosso efeito genético. E o E é um resíduo, porque em grandes bancos de dados a gente não consegue resolver isso de forma analítica. Então a gente acaba tendo um resíduo, que é uma parte que a gente não conseguiu estimar. Vamos entender um pouquinho o que esse modelo aqui descreve. Vocês podem perceber que a gente tem alguns índices aqui, né? I e J. O I ele está associado ao sexo e o J ele está associado ao animal. Se a gente for fazer esse modelo para cada animal, como que seria? A gente tem aqui então, por exemplo, o animal 1, nós temos o animal 1, que no caso é o bezerro 4, e ele é um macho. Vamos chamar aqui de 1 e 2, só para facilitar o nosso entendimento. Os machos vão ser 1 e as fêmeas vão ser 2. Então a gente tem o primeiro animal, que é o bezerro 4, que é do sexo 1. Então, IJ, sexo 1, animal 1. A gente vai ter o efeito, então, do sexo 1, que é o sexo de macho, mais o efeito do animal 1, mais um erro associado a essa observação, 1, 1. Vamos chamar aqui de 4, só para a gente fazer certinho aqui com o número do animal, tá? Porque embora nós tenhamos aqui os bezerros 4 a 8, a gente também tem o animal 1, 2 e 3 aqui no nosso pedigree. Então a gente vai ter aqui 4, 4, 4. Então nós temos o animal 4 no sexo 1, esse fenótipo do animal, que é igual a 4,5, ele vai ser igual ao efeito do sexo 1, que é do animal 4, e é um macho, mais o efeito genético desse próprio animal, que é o animal 4, mais um resíduo relacionado a essa observação. Então essa aqui é a função que a gente tem para o animal 4. Essa função vai descrever o fenótipo dele, ou seja, esse animal ele tem um peso a desmama de 4,5, que é resultado de uma série de fatores, fatores estes ambientais e fatores estes genéticos. Nesse caso, o nosso efeito ambiental vai ser o nosso sexo, e o nosso efeito genético é o efeito do próprio animal. Todo fenótipo é uma combinação dos efeitos genéticos e dos efeitos de ambiente, né? Então é isso que o nosso modelo descreve. Vamos fazer aqui para o animal 2. O animal 2, ele tem um fenótipo de 2,9 e é uma fêmea. Então, 2,9 vai ser igual ao efeito do sexo 2, que é um efeito de fêmea, mais o efeito do animal 2, que é o animal 5, né? Do segundo animal aqui, que é o animal 5. O código dele é 5.
mais o resíduo associado a essa observação. Ops, desculpa aqui, 2, 5. Certo? Esse aqui é o animal 5. E aí nós podemos fazer isso para todos os animais. O último animal, que é o animal 8, ele é um macho e o fenótipo dele é 5. Então nós vamos ter 5. O sexo, que é 1, porque ele é um macho, o efeito do sexo 1, mais o efeito do animal 8, mais o resíduo associado a essa observação. Sexo 1, animal 8. Reparem aqui que a gente tem um sistema de equações lineares, né? Então, a gente tem uma função linear para cada animal. Então, se a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 animais, nós vamos ter aqui 5 funções lineares. Nós temos alguns efeitos para serem estimados aqui. O que são esses efeitos? O efeito de sexo e o efeito de animal. Nós temos aqui também, né, um resíduo que vai acabar sendo gerado no nosso processo de estimação. Vamos lembrar uma coisinha que a gente viu aqui lá no ensino médio da escola, que são os sistemas, né? Então, por exemplo, se a gente tem aqui x, vamos fazer uma coisa bem simples, tá? X mais y é igual a 4. 2x mais 7y é igual a 20. A gente aprendeu isso aqui lá na escola, né? E aí a gente precisa aqui estimar x, não estimar, né? Calcular x, calcular y. Como que a gente faz essa conta aqui? Primeira coisa, a gente isola x, né? Por exemplo, pode ser qualquer um, mas vamos isolar x aqui. 4 menos y, certo? Vamos passar aqui o y para o lado de cá. Agora a gente vai pegar esse x aqui e vai substituir aqui. Então, o que a gente vai ter aqui? 2 vezes x. O x é 4 menos y. Então, 4 menos y. E vamos repetir o resto. Mais 7y igual a 20. Vamos multiplicar aqui, né? Então, a gente vai ter... Vamos colocar aqui na frente. 8. 2 vezes menos y, menos 2y. E repete o resto. 7y igual a 20. Vamos lá. 7y menos 2y, 5y é igual a 20. E nós vamos passar o 8 para cá, subtraindo. Menos 8. 5y é igual a 12. Y é igual a 12 sobre 5. Certo? Então, esse aqui é o nosso valor de y. Qual que seria o nosso valor de x? A gente vai pegar aqui o y, substituir aqui. Então, a gente tem x é igual a 4 menos 12 sobre 5. X vai ser igual. 4 é a mesma coisa que 20 sobre 5. Né? 20 dividido por 5, 4. Menos 12 sobre 5. Agora, como a gente tem aqui o mesmo denominador, a gente pode subtrair. Então, a gente tem que o nosso x é 20 menos 12, 8 quintos. Então, esse aqui é o nosso x. Então, a gente resolveu o nosso sistema de equações, né? O nosso sistema aqui. A gente tem o nosso valor de x e a gente tem o nosso valor de y, que vai atender a esse sistema de funções aqui. Bom, vamos tentar escrever esse sistema aqui de uma outra forma, só para vocês entenderem o nosso próximo passo. A gente consegue escrever esse sistema aqui de forma matricial. E ao invés da gente calcular x, substituir lá para calcular y, depois voltar para ter x de novo, a gente consegue calcular isso tudo de uma vez só. Esse sistema aqui, vamos pensar o seguinte. A gente tem x mais y é igual a 4. Isso aqui é a mesma coisa que 1x mais 1y igual a 4, certo? Só que aqui, como é 1, a gente não precisa escrever isso aqui, né? Por isso que a gente coloca só x mais y. Mas vocês sabem que existe um 1 aqui. Beleza. Então, o que seria esse sistema aqui? Como que a gente faz para representar esse sistema aqui? Vamos fazer aqui nossa primeira matrizinha. Vão ser os coeficientes que a gente tem aqui na frente, ó. Aqui é 2, né? E aqui é 7. Então, o que nós temos aqui nessa primeira função? A gente tem
1x mais 1y é igual a 4. Tá? Vamos focar só nos coeficientes primeiro. Nós temos 2x mais 7y. Então, esses são os nossos valores aqui antes do x e do y, certo? 1, 1, 2, 7. 1, 1, 2, 7. Só que a gente tem os coeficientes, né? Quais que são os nossos coeficientes? X e y é igual a 4 e 20. Então, se a gente fizer essa multiplicação de matriz aqui, a gente vai ter exatamente x mais y é igual a 4 e 2x mais 7y é igual a 20. Exatamente isso, as duas coisas são equivalentes. Se a gente resolver esse sistema aqui, que vai ser x, y, e aí a gente passa essa parte aqui para lá, né? Só que não tem como dividir fração, então a gente passa para lá inversa. Então vai ser 1, 2, 1, 7 inversa, multiplicado por 4 e 20, ok? Se a gente fizer essa multiplicação aqui, o nosso resultado final vai ser exatamente esses valores que a gente encontrou aqui. Então vai ser, deixa eu aumentar aqui, 8 quintos, 12 quintos. Tá? Então reparem que eu resolvi um sistema de funções, né, de equações lineares, utilizando matrizes. A gente consegue todas as soluções para x e para y de uma única vez. Por isso que em melhoramento animal a gente usa matrizes, porque não tem como a gente calcular aqui qual que é o efeito do sexo primeiro, e aí substitui para achar o efeito do animal 4, e aí substitui para achar o efeito do sexo 2. São muitos parâmetros, é impossível a gente calcular isso um por um, né? Substituindo igual a gente fez aqui com x e com y. Deixa eu apagar esse finalzinho aqui só para mostrar mais uma coisinha, uma última coisa para vocês. Reparem que aqui nesse modelo, essa primeira parte é uma matriz, né? Vamos chamar aqui de matriz A. O x e o y aqui, vamos chamar ele de vetor B, que é o nosso vetor que nós queremos descobrir, né? Esse aqui é o nosso vetor desconhecido. E aqui é o nosso vetor dos resultados, né? O vetor que a gente conhece. Vamos chamar aqui de x. Tá? Pode ser qualquer nome. Então, o que a gente tem aqui, no final das contas? A gente tem uma matriz A, que multiplica um vetor B, que vai ser igual a um outro vetor x, certo? E o que nós queremos estimar é esse vetor B aqui, ele que é desconhecido. Vamos salvar aqui essa informação, que a gente vai precisar ela daqui a pouco. Voltando para o nosso modelo animal, nós temos aqui, então, o nosso modelo. Deixa eu repetir ele aqui. Sexo I mais animal J mais o nosso resíduo. Lembrando aqui do último vídeo de modelos mistos, nós temos aqui sexo como um efeito fixo e animal como um efeito aleatório. O que é isso aqui? Um modelo misto. Nós vamos fazer um esqueminha desse aqui para cada parte do nosso modelo, ou seja, para os efeitos fixos e para os efeitos aleatórios. Então, nós podemos reescrever esse nosso modelo aqui da seguinte forma. Y, e agora é um vetor, né? A gente vai ter uma partezinha desse formato, com esse formato aqui, para os nossos efeitos fixos, né? Que a gente precisa estimar os efeitos fixos. Vamos chamar aqui de XB. Então, a gente tem uma matriz X, que vai ser uma matriz de delineamentos, uma matriz de incidência, eu vou mostrar para vocês, e um vetor B, que é o que a gente quer estimar, que é o nosso vetor de efeitos fixos, tá? Nós vamos ter aqui mais, estamos aqui, né? Mais Z, vamos chamar de Z, A, que é o nosso efeito de animal. Então, nós vamos ter aqui a nossa matriz de delineamento multiplicado pelo nosso vetor A, que são os efeitos de animal que a gente não conhece, mais o nosso vetor de resíduos. Então, a gente tem um fenótipo que vai ser constituído de efeitos que são fixos
e de efeitos que são aleatórios. Nesse caso, efeito do animal, né? Como que a gente faz para resolver esse modelo aqui? Para a gente resolver esse modelinho simples aqui, o que a gente fez? A gente pegou o vetor B, que é o que a gente quer descobrir, e a gente jogou esse vetor, essa matriz A para o outro lado, né? Inversa. Então, a gente tem aqui a matriz A inversa multiplicado pelo vetor X. E a gente precisa só disso aqui para resolver esse sisteminha aqui, porque ele é muito simples. No caso do modelo misto, a gente precisa de um sistema que resolva modelos mais complexos. E é aí que entra as equações de modelos mistos de Henderson. Nós vamos utilizar esta metodologia proposta pelo Henderson para resolver esse sistema de equações aqui. O desenvolvimento desse sistema de equações foi tão importante para o melhoramento genético que a gente usa esse sistema até hoje. Bom, vamos lá. Vamos começar a montar aqui passo por passo. Vamos começar pelo vetor y. Nós temos 5 observações. Então, o nosso y vai ser 5 por 1. Então, aqui vai ter o nosso fenótipo, né? 4,5, 2,9. Estou copiando lá da tabela, tá, pessoal? 3,9, 3,5, 5,0. Esse aqui é o nosso fenótipo. Deixa eu marcar aqui. Pronto, o nosso y está pronto. Vamos agora fazer a nossa matriz X. Vamos relembrar só uma coisinha antes aqui. Esse aqui é nosso efeito fixo de sexo. Esse aqui é nosso efeito aleatório de animal. Ok? A nossa matriz X, ela vai ser uma matriz que vai ter 5 linhas e 2 colunas, porque a gente tem 5 animais e 2 sexos. Animal 4, que começa pelo 4, né? Ó, vamos voltar lá. Ó, começa pelo animal 4. A gente tem do 4 ao 8. Então, animal 4, animal 5, animal 6, animal 7, animal 8. Sexo 1, que vai ser aqui, vai ser macho. Sexo 2, que vai ser fêmea. Vocês podem usar o contrário também, tá? Não tem problema. Então, essa aqui vai ser a nossa matriz X. Como que a gente vai preencher essa matriz? Com uns e com zeros. Lembra quando eu falei para vocês do nosso sisteminha aqui, ó, x, y igual a 4? Que isso aqui é a mesma coisa de 1 vezes x, y igual a 4. Lembra que eu falei para vocês isso aqui? 1, 1. Se 1 tá aqui na frente, né? No caso do nosso modelo, a gente sempre vai ter 1. A gente não vai ter aquela situação de 2x mais 7y que eu mostrei para vocês. Porque a gente só tem um efeito para cada animal, né? A gente não pode ter, por exemplo, suponha aqui que o x seja sexo. A gente não pode ter 2 vezes o efeito de sexo para o animal, né? A gente tem um efeito só para o sexo e um efeito só para o animal. Então vai ser sempre 1. Vamos lá, ó. Animal 4. Estamos aqui no primeiro aqui, ó. Vamos começar a construir de cima para baixo. Na verdade, vamos começar a construir em linhas, né? Acho que é mais fácil de entender. Ó, o animal 4 é um macho, tá? Então, ele é um macho. Ok. Ele é um macho, né? Se ele é um macho, ele não é uma fêmea. Então, 0. O animal 5 é uma fêmea. Então, ele não é um macho, é uma fêmea. O terceiro animal também é uma fêmea. O quarto é um macho e o quinto é um macho. Então, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte. O primeiro animal, a gente sabe que é um macho. O segundo animal, opa, não é um macho, é uma fêmea. O terceiro animal é uma fêmea. O quarto animal é um macho. O quinto animal é um macho também. Então, essa aqui que é a nossa matriz X. O vetor B é um vetor desconhecido, né? Que é o efeito de sexo 1 e sexo 2. Vamos colocar aquele aqui no cantinho, ó. B vai ser só um vetorzinho pequenininho aqui, né? Ó, S1, S2. Vamos agora montar a matriz Z. A forma de montar a matriz Z
é muito parecida com a matriz X. A gente vai definir aqui qual animal que tem fenótipo ou não. Quantos animais que a gente tem? 5? Não, a gente tem 8 animais. Por que a gente tem 8 animais? Porque no modelo animal a gente considera todos os animais da população. E nesse caso aqui, nós temos que o animal 4, 5, 6, 7 e 8 tem fenótipo, mas na população nós temos também o animal 1, o animal 2 e o animal 3, que são pais e mães desses animais que têm fenótipo aqui. Então esses animais, eles também precisam ser considerados nas equações de modelos mistos, embora eles não tenham fenótipo. Essa é a grande vantagem do modelo animal. Mesmo se o animal não tiver fenótipo, a gente consegue fazer uma predição para ele. Então, ó, a matriz E vai ter 5 linhas, que são os animais com fenótipo, e 10 colunas, que são todos os animais. Essa matriz, ela pode ser 10 por 10 também, e a gente preenche com zeros. Como que vai ser aqui a nossa Z, então? Ela vai ter, vamos escrever aqui igual a gente fez da outra vez. 4, A5, A6, A7, A8, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Então, essa aqui vai ser a nossa matriz E, né? Ó. O que eu falei para vocês dos zeros é que nós podemos ter aqui A1, A2 e A3 também. E aí a gente completa aqui tudo com zero. Vocês vão entender na hora que eu terminar de montar a matriz. Mas essas linhas aqui não fazem diferença na conta, por isso que a gente está tirando elas daqui. Então vamos lá, ó. Basicamente para construir a matriz E, a gente vai colocar 1 nos animais que tem fenótipo e 0 em todo o resto. Então, ó, o animal 1, ele não tem fenótipo. O 2 também não tem fenótipo, o 3 não tem fenótipo. O 4 tem, então, ó, animal 4, animal 4. Aqui a gente então coloca 1. Vamos apagar aqui os pontilhados. 1. Mesma coisa, animal 5, animal 5. Então, a gente vai colocar aqui 1. Animal 6, animal 7, animal 8. E a gente vai preencher todo o resto dessa matriz com zeros. Pronto, essa aqui é a nossa matriz E. Reparem aqui que essa parte tem 3 colunas completamente zeradas. Essas 3 colunas estão indicando que o nosso animal A1, A2 e A3, eles fazem parte da avaliação genética, mas eles não têm fenótipo. Se vocês quiserem incluir esses animais aqui em cima, também pode, mas acaba não fazendo diferença nas contas. Deixa eu mostrar rapidamente aqui para vocês como que ficaria isso, só para vocês visualizarem. O que seria isso aqui é que nós teríamos aqui o A3, o A2 e o A1, e todo esse espaço aqui seria zero. Então, a gente teria que preencher com zeros todos esses espaços. Só que essa parte de zeros aqui acaba não fazendo diferença nas contas. Então, essa aqui é a nossa matriz Z. Agora, o nosso vetor de efeitos aleatórios. Nesse caso, nosso efeito de animal, né? Bom, qual que é aqui o nosso vetor de animal, então? Quantos animais que nós temos? 10. Porque aí, como eu falei para vocês, essa parte aqui, ela está sendo relacionada a todos os animais, tá? Não só os animais fenotipados. Então, esse nosso vetor, ele vai ser um vetor 10 por 1, que é um vetor com 10 linhas e uma coluna, né? Então, aqui nós vamos ter animal 1, animal 2, animal 3, animal 4, animal 8.
E aí, assim como os efeitos fixos, a gente não conhece esses efeitos aqui, né? São efeitos que nós vamos estimar. Nós vamos ter o nosso vetor de resíduos, que vai ser também um vetor 10 por 1, contendo o resíduo de cada observação. Nesse caso aqui, nosso, que nós estamos resolvendo à mão, nós não vamos ter esse vetor de resíduos aqui, ele não vai existir. Porque como a gente vai resolver à mão por processos analíticos, não vai sobrar nada para o resíduo, né? A gente vai conseguir estimar os efeitos tanto de sexo quanto de animal. Então, a gente não vai ter um efeito de resíduo nesse caso. Beleza, então nós temos todas essas matrizes aqui. Como que a gente vai fazer para resolver isso? Como eu falei para vocês, nós vamos usar as equações de modelos mistos. Eu vou fazer um vídeo aqui mostrando como chegar nas equações de modelos mistos, mas aqui eu só vou colocar para vocês aqui as equações de modelos mistos, vocês podem acreditar em mim, tá? Vou colocar aqui a forma mais simples que a gente tem dessas equações, tá? Vocês podem perceber que a gente tem duas coisas aqui que a gente não tinha falado antes, que é a matriz A e esse lambdazinho aqui. Primeiramente, o que é essa nossa matriz A? A nossa matriz A é a matriz de numeradores dos relacionamentos. Então, a gente precisa saber qual que é o relacionamento do animal 1 com o animal 2, do animal 1 com o animal 3, do animal 1 com o animal 4, e assim sucessivamente, né? Do animal 7 com o animal 8. Isso aqui é o que faz a gente conseguir predizer o valor genético para todos os animais que a gente tem na população, não só para aqueles animais que têm fenótipo. E essa matriz de relacionamentos aqui é muito importante por causa disso. O lambda, ele vai ser a relação do nosso componente de variância do resíduo dividido pelo componente de variância genético, que é o componente de variância do efeito aleatório, de animal nesse caso. Como que a gente obtém esses valores aqui é assunto para um outro vídeo. Neste exemplo aqui, nós vamos considerar que eles são conhecidos. Neste mesmo exemplo que eu tirei lá do livro, nós vamos ter que a variância aditiva é igual a 20 e a variância do resíduo é igual a 40. Então, se nós aplicarmos essa formulinha aqui, ó, variância do resíduo dividido pela variância aditiva é igual a 2, que é o nosso lambda. A matriz de numeradores dos relacionamentos vai ser uma matriz 10 por 10, porque a gente vai ter todos os animais, e essa matriz vai conter o relacionamento de todos os animais com todos os animais. Então, ela vai ser uma matriz aqui 10 por 10, que vai ter o animal 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Aqui também o animal 1, 2, 3 e assim sucessivamente. E aí nós vamos ter aqui, ó, o relacionamento do animal com ele mesmo. 1. O relacionamento do animal 1 com o animal 2, a gente vai ter aqui um valor. Relacionamento do animal 1 com o animal 3, a gente vai ter aqui um outro valor. Então, a gente vai ter essa matriz totalmente preenchida aqui dos relacionamentos entre os animais. E reparem aqui que essa matriz ela entra invertida nas equações de modelos mistos, tá? Nesse vídeo, para não ficar muito comprido, eu não vou entrar nesse mérito de matriz de relacionamentos. Eu vou fazer um vídeo só para isso. E eu vou mostrar para vocês como calcular essa matriz de relacionamentos, a A, no caso, à mão, tá? Bom, então, nós temos tudo o que a gente precisa para resolver as equações de modelos mistos, né? Eu vou mostrar essa primeira parte aqui para vocês entenderem como que a gente faz isso. Então, nós temos aqui o nosso sistema de equações de novo. O que nós vamos fazer aqui é substituir cada um desses itens aqui pelas nossas matrizes, né? Cada matrizinha aqui a gente vai ter que substituir. Então, ó, se vocês lembrarem aqui da nossa x, ela é 1, 0, 0, 1, 1. Essa aqui é a nossa matriz x, né? Que é onde a gente tem aqui o sexo 1 e o sexo 2. O que vai ser a x
transposta. Transposta, a gente vai deitar essa matriz aqui, né? A gente vai transpor, a gente vai trocar o que é linha vira coluna, o que é coluna vira linha. Então, a x transposta, ela vai ser essa matriz deitada, né? Então, ó, essa primeira coluna aqui vai virar a primeira linha. Então, é 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Então, essa aqui é a nossa x transposta. Mas nós temos x', x, né? Então, nós vamos pegar essa matriz aqui e multiplicar pela x. Se vocês fizerem essa multiplicação aqui, ó, aqui nós temos 2 linhas vezes 5 colunas, né? Aqui nós temos 5 colunas vezes 2 linhas. Então, aqui, ó, 5 e 5 é igual. Então, a matriz resultante dessa multiplicação vai ser uma 2 por 2. 2 por 2. Ela vai ser um quadradinho aqui, né? Ó, só com 4 valores. Vai ser igual a 3, 2. Tá? Essa aqui é a nossa x', x. O que significa isso aqui? Significa, a gente aqui está falando de efeito fixo, né? E qual que é o nosso efeito fixo aqui nesse caso? Sexo. O que essa matriz aqui está querendo dizer para a gente? Que o primeiro sexo tem 3 observações e com o sexo 2 tem 2 animais, que é fêmea. Se a gente voltar lá na tabela, realmente, ó, vocês vão ver que 1, 2, 3 animais são machos, 1, 2 animais são fêmeas. Então é isso que a matriz x', x quer dizer para a gente. É basicamente isso que vocês têm que fazer para todas as outras. Vocês têm que pegar a z e transpor, multiplicar pela x. Pega a x transposta de novo, multiplica pela z. Pega a z transposta, multiplica pela z. E soma com a matriz de relacionamentos inversa vezes o lambda. A gente vai ter uma matriz grande aqui no final das contas, que é o que a gente chama de lado esquerdo das equações de modelos mistos. Vocês vão ver muito essa terminologia, LHS, que é left hand side, então lado esquerdo das equações de modelos mistos. E aí esse lado esquerdo aqui, ele é toda essa parte aqui, ó. Então, nós temos também essa parte B e A, que se vocês repararem são vetores também, né? Então é um vetor em cima de outro vetor. O que a gente tem aqui então, ó? A gente tem o nosso efeito. O que é o nosso vetor B aqui primeiro? É o nosso efeito de sexo, né? Então, a gente tem sexo 1 e sexo 2. E o nosso vetor A é nosso efeito de animal. A gente tem 10 animais. Então, a gente tem A1, A2, aqui A3, A4, A5, A6, A7, A8, né? Então, a gente tem todos os animais aqui. Igual, né? Então, nós estamos aqui, já montamos essa primeira parte, BA, agora nós temos depois do sinal de igual. Então, o que vocês precisam fazer é a mesma coisa. Transpõe a matriz X, multiplica por Y, transpõe a matriz E, multiplica por Y. Essa parte nós chamamos de lado direito das equações, aqui R de right, tá? Outro termo também que vocês vão escutar bastante. Bom, então se vocês perceberem aqui, a gente tem uma grande matriz no lado esquerdo e uma outra grande matriz do lado direito. Mas o que a gente quer solucionar é esse vetorzinho que está aqui. Lembra que eu mostrei para vocês que quando a gente tem A, B é igual a X, a gente passa para cá a inversa? Então, o que a gente tem aqui não é B igual a A inversa vezes X? A gente vai fazer a mesma coisa aqui, né? A gente tem aqui o lado esquerdo das equações multiplicado pelo nosso vetor, vamos chamar aqui de nosso vetor B, vamos chamar aqui de B, né? Multiplicado pelo nosso vetor B, que a gente quer descobrir, vai ser igual ao nosso lado direito das equações. A gente vai pegar toda essa matriz aqui do lado esquerdo, passar para o lado direito. Então, nós vamos ter que o nosso vetor B, que é o nosso vetor desconhecido, vai ser a nossa matriz do lado esquerdo invertida, que a gente passou ela para o lado de lá, né? Multiplicada pelo nosso lado direito. E aí, quando a gente fizer essas multiplicações aqui, a gente vai chegar no valor de vetor final.
que nós vamos ter aqui? Primeiro, o efeito do nosso sexo 1, do nosso sexo 2, e agora o efeito dos nossos animais, né? Animal 1, animal 2, animal 3. E esse vai ser o nosso vetor final. Se vocês consultarem lá no livro, nós vamos ter os seguintes valores. Então, esses aqui são os resultados finais, depois que vocês fizerem toda a multiplicação do sistema de equações de modelos mistos. Esses resultados eu também tirei deste livro aqui. Pronto, nós pegamos o banco de dados, fizemos um monte de conta e agora a gente tem esse resultado aqui. O que a gente faz com isso? A primeira coisa que a gente pode avaliar aqui é o nosso efeito de sexo, né? A gente tem aqui um efeito para machos e aqui a gente tem um efeito para fêmeas. Então a gente pode ver que o efeito de macho ele é maior, o que já é esperado, né? Porque em gado de corte, os bezerros machos eles acabam ganhando mais peso mesmo. E aqui nós temos o valor genético dos animais. Esse valor genético, que é o valor que a gente usa para selecionar esses animais como pais das próximas gerações. Então, se você pegar um sumário de touros, por exemplo, vocês vão encontrar lá uma coisa que a gente chama de DEP, para gado de corte, né? Vocês podem encontrar aí também PTA, se a gente estiver falando de gado de leite. Esses valores nada mais são do que o nosso valor genético dividido por 2. Porque vocês precisam pensar que esse animal aqui, o animal 8, ele tem um valor genético de 0,183, mas é o valor genético dele. E, em média, ele vai passar metade dos seus genes para os seus filhos, né? Por isso que a gente divide esse valor aqui por 2, que vai ser a DEP ou a PTA. E esses valores aqui que vão para o sumário de touros, que é aquele valorzinho que a gente vê lá na frente da característica quando a gente está olhando o sumário desses animais. Essa foi a demonstração do modelo animal à mão, mas no próximo vídeo eu vou trazer para vocês como resolver essas equações de modelos mistos, nesse mesmo exemplo aqui, no R. E aí eu vou mostrar para vocês cada uma dessas multiplicações aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.